deixar esse outro celular aqui para gravar. Vai pegar alguma coisa mesmo? Não. Olha só. Quase morto, sem saber que ao meu. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Romanos 10, 17 diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E Jesus deu a ordem: ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro. Esse evangelho do reino será pregado em testemunho contra todas as nações. Ninguém terá desculpa. Ninguém. A gente precisa conhecer as Escrituras. Jesus disse: porque nela você vai encontrar a vida eterna. Porque se você for enganado, você vai passar a eternidade no inferno. Essa conversa que Deus, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Que toda religião é boa, é mentira. Ou que Deus vai ter tolerância religiosa. Nem Deus e nem a verdadeira igreja tem tolerância religiosa. A igreja tem a obrigação de pregar o verdadeiro evangelho que pode salvar o homem da condenação eterna. Por isso que Jesus falava: quem tem ouvidos, quem quiser ouvir a verdade. Eu vou ler um texto de 1 Timóteo. Porque isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, versículo 3. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque existe só um Deus. Existe só um Deus.
um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Foi constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Existe um só Deus. Aliás, é uma desculpa que as religiões dizem: ah, só tem um Deus. O Deus do Buda é o mesmo do Maomé. O Deus do Maomé é o mesmo do Papa. É o mesmo Deus para todos. Na verdade, existe um só Deus. Um só Deus, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. E diz que os céus é o seu trono e a terra é o descanso dos seus pés. Um só Deus, Pai de todos. Ele criou a todos. Ele criou tudo. Mas somente você acreditar em Deus não te salva. Não vai te salvar você saber que existe um Deus. Em Tiago 2,19 está escrito assim: você crê em Deus, faz bem. Até os demônios creem e estremecem. Então, até os demônios acreditam em Deus. O que a humanidade, a maioria não sabe, não conhece, que Jesus é esse Deus. O apóstolo João escreve 3 cartas e ele diz que quem nega que Jesus Cristo é Deus que veio em carne é o espírito do anticristo. E ele vai mais longe. João, ele escreve assim: se alguém chegar em tua casa trazendo outra doutrina, um tipo de ensinamento diferente, não receba essa pessoa, não cumprimente ela. Se ela trouxer uma doutrina diferente daquelas que os apóstolos apresentaram. Então o apóstolo Paulo, ele pega e escreve essa carta para Timóteo. Timóteo seria um pastor que estava começando jovem sua carreira, aprendendo muito com o apóstolo Paulo. Então Paulo está falando para ele: olha, Timóteo, no fim dos tempos as pessoas vão rejeitar essa doutrina. Elas não vão dar ouvidos a esses ensinamentos. Então corrija, admoesta, exorta, porque a vontade de Deus, o que Deus realmente deseja, é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas como que vai ser salvo? Cada um andando no seu próprio caminho? Cada um acreditando no seu Deus da sua maneira? É aí que está o erro. Paulo diz assim para Timóteo: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Que palavra? Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 fios. Penetra juntas, medula, vai à alma, discerne os pensamentos e intenção do coração.
A palavra de Deus, ela foi dita pela boca dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Então, quando você sai fora desses ensinamentos para acreditar em dogmas do Papa, você está pecando contra Deus. Quando você sai fora dos ensinamentos de Jesus Cristo para ir atrás do Espiritismo, você está pecando contra Deus, porque você está indo no caminho errado, está entrando pela porta errada. A porta é essa. Jesus Cristo é a porta. João 10, 9. Jesus fala: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aquele que entrar por essa porta salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, Maria não é porta. De onde tiraram essa ideia que Maria pode ser uma porta? De onde tiraram essa ideia que Maomé, que Buda pode ser uma porta? É uma porta, mas é para o inferno, porque é um falso evangelho. Então Paulo, ele diz, nesse texto que eu li, porque isso é bom, isso é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Um Deus que não vai te salvar serve para quê? Para te dar carro? Para fazer você ganhar na loteria? Um Deus que não pode salvar. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios: há muitos deuses, muitos senhores. Quando Paulo está falando aqui, não é uma contradição. Existe um só Deus, Salvador. O problema da humanidade é que ela quer um Deus. Sabia que o dinheiro é um Deus? Mamão, o Deus da riqueza. Mateus 6, 24. Jesus fala: ninguém pode servir a Deus, o Criador, e Mamão, o Deus da riqueza. Quando você está lá na porta da lotérica, o Deus que você está querendo ajuda é o Deus do dinheiro, é o Deus Mamão, e você está indo para o inferno procurando esse Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Salvo do quê? Por que ele é Salvador? Mateus 23, 33. Jesus olha para aqueles líderes religiosos hipócritas, fariseus, cegos, e Jesus fala assim para eles: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Uma pergunta. Jesus perguntando para os líderes religiosos. Aí vem o Papa, e a resposta do Papa é a seguinte: a gente criou o purgatório. Se a gente acordar no inferno, a gente manda o padre fazer uma missa de sétimo dia. Se alguma coisa der errado, alguém vai ficar acendendo vela. Tudo isso é mentira. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas só tem um Salvador. Só existe um que pode te salvar. Só existe um caminho. Só existe uma verdade que te leva à vida. E não é nenhuma religião. É um Salvador. Um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele não é só Deus, ele também não é só homem. Ele é homem e ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. E ele veio como homem porque o pecado estava no homem.
O apóstolo Paulo explica na carta aos Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos. Por isso todos morrem. Por causa de um pecado, a morte entrou para todos. E agora, pela justiça de Deus, um homem sem pecado morrendo na cruz por pecadores. O nosso pecado é transferido para esse homem. Então ele é o único mediador, é o único que faz a ponte entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É uma ponte, é uma ligação. A morte de Jesus Cristo era necessária. Ele veio exclusivamente para isso. Ele era o cordeiro que ia ser sacrificado na Páscoa. O sangue dele é o que tem poder de perdoar os nossos pecados. Por isso que vela, missa de sétimo dia, purgatório, isso é tudo mentira de catolicismo romano. A Bíblia Sagrada é a verdade. Jesus, ele é a palavra de Deus. Ninguém pode mudar, ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar nada. Aí daquele que mudar uma vírgula, que acrescentar alguma coisa nesta palavra, Deus vai acrescentar as pragas e as maldições. Apocalipse 22, 14, 15, aliás 18 e 19. Olha só, Hebreus, outra carta, capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele está intercedendo por nós. Ele é a ponte, ele é o mediador, ele é o único, como está escrito aqui em Timóteo, porque há um só Deus, o Criador dos céus e da terra. Há um só Deus, porque há um só mediador, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Mas você sabia que não vão ser todos que vão ser salvos? Ele morreu por todos? Por todos. Todos os que creem no seu nome. 1 João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto creram, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. É a única ponte que leva você para a eternidade, salvando você da condenação do inferno. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Por que não são todos que serão salvos? Porque não são todos que desejam. Não são todos que desejam. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos? Acreditando em missa de sétimo dia? Acreditando em vela? Acreditando em Maria? Acreditando na reencarnação do Espiritismo? Não tem como, filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele mandava prender e mandava matar. Ele matou Estevão, o pregador cheio do Espírito Santo,
começou a pregar, começou a apresentar a palavra de Deus, começou a apresentar as Escrituras. E a Bíblia diz que aquele povo que acreditava em Deus, os judeus, escutando ali a pregação de Estevão, eles rangiam os dentes de raiva, de ódio, porque a pregação de Estevão é assim: vocês mataram o justo. Mas tudo bem, ele veio para isso, mas agora é chegado o tempo do arrependimento. Agora é chegada a hora de vocês confessarem o nome dele e se arrependerem. Eles pegaram pedra e mataram Estevão apedrejado. Você pensa que eles não conheciam as Escrituras? Você pensa que um padre não conhece a Bíblia? Você acha que esse pessoal que está aí abrindo igreja em cada esquina não conhece Bíblia? Mas acontece que se eu usar esse livro para o meu benefício, para o meu lucro, eu estou errado. Não são todos que vão ser salvos. Serão os verdadeiros, os sinceros. Jesus disse: Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele não está procurando religioso, verdadeiros adoradores. A questão: você vive para quem? Hein? Quem é o Deus que está dentro do teu coração? Futebol? O dinheiro? A prostituição? Pai do Senhor Jesus também. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você vive para Ele? Tem gente que faz de tudo para o futebol. Ele ama o futebol de todo o coração. Ele ama o futebol de toda a sua mente, de todas as suas forças. O homem precisa de um Deus. E todo mundo sai procurando, tateando. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade da Grécia, em Atenas, a capital, ele encontra vários altares. E tinha uma imagem de escultura e o nome de cada deus ali naquele pedestal. O Deus da agricultura, o Deus da chuva. É como se fosse a igreja católica. O padroeiro, o Benedito, o Expedito, o Santo Antônio, né? O Santo Antônio casamenteiro, o São Cristóvão, o padroeiro dos carros, o Francisco, o padroeiro dos animais. A Grécia era a mesma coisa do catolicismo. O catolicismo é a mesma coisa da Grécia. São vários deuses. Esses padroeiros, esse monte de Maria, são vários deuses. É Aparecida no Brasil, é Fátima em Portugal, é Lourdes na França, é Guadalupe no México. São vários deuses. E o povo correndo atrás de algum Deus. Por quê? Porque você foi criado corpo, alma e espírito. Quando Deus soprou o espírito no homem, o homem passou a ser uma alma vivente. E quando o homem morre, a Bíblia diz em Eclesiastes que esse espírito que Deus deu volta para Deus. Então você tem algo dentro de Deus que pertence a Deus, e isso Ele vai tomar. Aí que está a sua alma. A sua alma é a fonte dos seus sentimentos, e a sua alma está bem no meio. Desse lado tem o espírito, desse lado os desejos do pecado: prostituição, avareza, lascívia, maldade, ódio,
inveja. Desse lado está o pecado. E desse lado está o espírito, brigando pela sua alma. Aí Jesus fala para o homem rico, porque o rico é avarento. Então Jesus fala para o jovem rico: vende tudo que tem e dá o dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu. O rico virou as costas e foi embora. Outro rico, Jesus falou que ele tinha uma grande riqueza juntada dentro de um depósito. Ele falou: vou construir um depósito maior, eu vou querer ficar mais rico. Vou derrubar isso aqui e construir outro. Aí Jesus vai falar assim para esse homem rico: louco, esta noite pedirão a tua alma. O diabo não pode pedir um espírito, porque o espírito pertence a Deus. Que a carne, Jesus falou: a carne para nada aproveita. É onde nós sentimos os prazeres do pecado, é nosso corpo, a nossa carne. E a sua alma? É ela que está em jogo. Louco, esta noite não é amanhã. Por isso está escrito em Hebreus: hoje, se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. É hoje o dia da salvação. É agora. Você não pode ir embora para a sua casa sem convidar o Espírito Santo para fazer morada dentro de você. Você não pode ir embora para casa sem o seu nome estar escrito no livro da vida. Eu não vim convidar você para participar de uma igreja evangélica. Eu vim convidar você para abrir seu coração, entregar sua vida, sua alma para Ele, os seus desejos. É fácil ser evangélico, é fácil ser católico. O que está faltando é fé. Por que o rico não vendeu a riqueza dele para ter um tesouro no céu? Porque ele queria só um tesouro na terra. A fé, ela te transporta para uma dimensão espiritual, e você não quer mais olhar para a terra. O apóstolo Paulo fala assim na carta aos Coríntios: nós andamos agora por fé, não é por vista. Eu não miro mais nas coisas terrenas. O meu objetivo não está em agradar a homens. A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. O meu partido político é anjos, arcanjos, é Jesus de Nazaré, é o céu, é Jerusalém. A visão espiritual é só para aqueles que nasceram de novo. Por isso que tem muitos católicos evangélicos que ainda não são salvos, ainda não entenderam. Porque você pode ter um Deus, tem muito evangélico por aí procurando um Deus que dá riqueza para ele. É mesmo? Esse Deus não é Jesus. Tem muitos evangélicos que não serão salvos, porque o Deus dele está na terra. O Deus dele não está no céu. O Salvador dele não é Jesus, é o dinheiro. Por isso que não são todos que serão salvos, porque o Deus dele está aqui, ó, na terra, para satisfazer os desejos dele. Você sabe o que é cristianismo? Jesus falou assim: se você quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz. Sabe por que Jesus nos deu uma cruz? A carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou morto com Cristo. Só que eu vivo. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais para os meus desejos, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Fé. As pessoas usam tanto essa palavra, mas as pessoas não sabem a profundidade dessa palavra. Fé. Em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, a certeza das coisas que esperamos. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí lá em Hebreus 11 tem uma lista: Abel, Abraão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Davi. A Bíblia vai falar assim que todos eles andaram na fé, mas eles não alcançaram uma promessa. Por quê? Porque a promessa, desde o princípio do mundo, não era fazer o homem dominar essa terra, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. O plano de Deus para o homem era levar o homem para a eternidade, no novo corpo, sem o pecado, como filhos. Aqui nós fomos colocados nesse planeta como criaturas, mas Deus queria uma eternidade para os seus filhos. Então o plano era esse. O próprio Deus tinha que executar a sentença, o juízo, porque o salário do pecado é a morte, e Deus é um justo juiz. Como ele não quis castigar o homem, porque ele ama a criatura que ele fez, ele ama tudo que ele criou, para ele não jogar este homem, ser humano, no inferno, ele se fez homem, ele se fez mediador de uma nova, de uma eterna aliança, no seu sangue. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, todo pecador que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E eles não viram essa promessa, porque eles viveram antes que Jesus ressuscitasse. Eles não experimentaram essa promessa que hoje nós podemos viver. Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando Jesus estava pregando, ele disse: é chegado até vocês o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês. As pessoas estão esperando morrer para ir para o céu. Mas quando você entrega a sua alma para Jesus, você já está. O seu coração, a sua alma, o seu pensamento já está no céu. O seu corpo físico está aqui, mas nada pode nos separar do amor que está em Cristo. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: nem tribulação, nem angústia, nem tristeza, nem perseguição, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem demônios pode nos separar do amor que está em Cristo. Tu para com esse negócio de Aparecida. Aparecida nunca apareceu. Isso é uma mentira, só para vender estátua.
Só para o povo ficar carregando estátua nas costas. Jesus está conosco até a consumação do século. Eu estarei com vocês todos os dias. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Você tem essa fé? A Bíblia diz que essa fé é um dom de Deus. Jesus morreu por todos, mas a maioria está indo para o inferno, porque quer aproveitar a vida. Ele quer gastar seus anos miseráveis no pecado, porque o pecado é a fonte da sua alegria. Quando a pessoa se converte, o pecado produz tristeza. A diferença é essa: o pecado ainda habita dentro de mim, mas acontece que o pecado me dá tristeza. Antigamente eu bebia, enchia a cara de cachaça, fumava maconha, ia para o futebol, ia para o Rock in Rio, e aquilo eu pensava que era a minha alegria. Engano. Alegria é o dom do Espírito Santo. Só tem a verdadeira alegria quem está cheio do Espírito Santo. Só existe paz quem tem o verdadeiro Jesus como Salvador e como Senhor. Único mediador. Há um só Deus. Um só Deus, um só Senhor. Um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Ele é Deus e ele é homem. E ele está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus, ele fala que Deus é Espírito. Mas quando você chegar diante de Deus, você não vai ver 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver um. Você vai ver um sentado naquele trono. E esse Deus que vai estar sentado naquele trono é o mesmo Jesus que deu a sua vida naquela cruz. É o mesmo. É o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos. Por isso que fala nos Salmos: um corpo foi preparado. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quanta besteira que esse mundo ensina. Quantos caminhos errados, levando as pessoas para a droga. Fica aí sem vontade de trabalhar, se drogando, enchendo a cara de cachaça, gritando pelo ídolo do futebol, gritando pelo ídolo do funk, ídolo do rock. Isso é idolatria. A Bíblia diz: a Bíblia diz que a idolatria é culto a demônios. A humanidade está fazendo culto a demônios quando vai para Morumbi, Maracanã. Está fazendo culto para demônio quando vai se juntar em futebol, show de rock. Culto a demônios. Primeiro Coríntios 10. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Foge da idolatria. O ídolo não é nada. O ídolo não é coisa alguma. E aquilo que é sacrificado para o ídolo não vale nada. Antes digo, 1 Coríntios 10, versículo 20. Antes digo, as coisas que os povos sacrificam aos demônios e não a Deus.
E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quanta gente que não vai numa igreja e depois está no futebol, hein? Ei, se você acredita em Jesus Cristo, você não pode ser idólatra. Se você crê verdadeiramente no nome de Jesus, você não pode ser um cachaceiro. Você não pode ser um mentiroso. A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. É uma nova criatura. É uma criatura que foi transformada em filho. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha aí quanto político falando que é pastor. Porque o verdadeiro pastor nunca ele vai querer ser um político. Nunca. Jesus não queria o trono de César. Jesus não queria a cadeira de Herodes. Mas eu bebo. Jesus não queria a posição de Pilatos. Jesus era rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus abençoe. Tem que ser de Jesus. Essa igreja de hoje, misturada com política, essa igreja misturada com futebol, com show, essa igreja não está salva. Essa igreja não está salva. Essa igreja rica, isso não é fruto de salvação. A igreja no fim dos tempos, Jesus chama de desgraçada. Apocalipse 3,17. Miserável, de pobre, de cega e nu. Uma igreja cheia de pecado, sem fé, sem amor, sem esperança e sem salvação. Por isso que a gente tem que escolher. O provérbio diz: há caminho para o homem que parece direito, mas o fim é a morte. O que você tem preparado para a sua alma? Para quem será a sua alma? O espírito vai voltar a Deus, e a disputa é pela tua alma. O livro de Ezequiel 18 diz que todas as almas pertencem a Deus. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Não sabeis vós que Deus habita em você? Isso é proveniente de Deus e não de homens. Mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Como eu li aqui em Hebreus 7,25, Jesus está lá no céu, sentado no trono, intercedendo por nós. Só que em Romanos 8,26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém. Ou seja, Jesus no céu intercedendo por nós, aqui na terra o Espírito Santo habitando em nós, intercedendo por nós, fazendo essa ponte de nos ligar até o Pai. Por isso que Jesus vai dizer: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome vos será dado. Se dois concordarem na terra acerca de qualquer questão, meu Pai concorda no céu. A quem vocês perdoar, Deus também vai perdoar. Perdoa, libere perdão.
Não condene e não vai ser condenado. Quantas religiões querendo condenar? O Evangelho é o único caminho que apresenta a salvação. A condenação vem no fim. A condenação está lá no fim, para aqueles que rejeitaram o convite. Vinde a mim os que estão cansados de pecado. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quanta religião enganando as pessoas, quantas religiões fazendo comércio com o nome de Deus. O terceiro mandamento: não use o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus para fazer comércio, catolicismo, espiritismo, igreja evangélica, usando o nome de Deus para fazer comércio. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. Não existe nenhuma senhora que pode rogar por você na hora da morte. Não existe aparecida nenhuma senhora para rogar por você na hora da morte. O único mediador entre Deus e o homem. Os padres sabem disso, mas querem vender estátua, quer vender crucifixo, quer vender estátua, quer vender missa de sétimo dia, quer vender fé. Muita gente vendendo fé, muita gente vendendo Uma mentira. Profeta Isaías, capítulo 8.
Isaías capítulo 8. Quando disserem para vocês consultar aqueles que têm espíritos familiares, os adivinhos, ou seja, aqui está falando da doutrina do espiritismo, consultar médium, tarô, búzio, carta, cartomantes. Quando disserem para vocês, vamos consultar os espíritos, aí Deus pergunta assim: não recorrerá um povo a seu Deus a favor dos vivos? Não pedir ajuda aos mortos, hein? A favor dos vivos. Você vai no espiritismo buscar ajuda de pessoas que já morreram da sua família? Você vai buscar ajuda lá no Chico Xavier? Você vai lá no médium pedir para invocar um morto? A favor dos vivos. Você vai pedir ajuda de um morto? Maria está morta, Pedro, Paulo está morto. Eles não podem rogar por nós agora, e muito menos na hora da morte. Jesus já está fazendo isso. Jesus é o mediador da nova aliança, e Ele é perfeito. Pela lei, pelo testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será quando tiver fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão seu rei e seu Deus, olhando para cima, olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Se não andarem segundo esta palavra, andarão nas trevas. Por isso que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Eis que estou contigo todos os dias. Não temas, não te espante. Somente tenha cuidado para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Guarde prudentemente essa lei, esses mandamentos, para que prudentemente te conduzas. Perfeito será como é o perfeito teu Deus. Cuidado para você não errar, acreditando em homens. Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Basta você querer. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, o reino de Deus. Mas se recusares, fores rebelde, será devorado a espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 19 e 20. Como é bom ter Jesus ao nosso lado. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Amigo, ele fala assim, João 15, 14: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Amém? Eu quisera quase morto, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar.
Amém. Hoje eu consegui gravar aqui. Mas parece que a internet não caiu. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Terminal Central de Campinas. Muita gente. Uma bênção. Glória a Deus.